Mesmo criado num ambiente mais controlado, como na integração lavoura-pecuária-floresta, o gado de corte é vítima de parasitas que podem trazer doenças e prejudicar a produção. Como combater essas pragas é o que você vai ver em mais uma capacitação tecnológica. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o controle parasitário de bovinos de corte em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Meu nome é Paulo Cansado, sou médico veterinário e pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Nós vamos abordar alguns tópicos que a gente considera os mais importantes para falar desse tema. Apesar de ser um tema novo, em função da recente expansão do sistema de integração, nós temos a possibilidade de adaptar as técnicas de controle parasitário para esses sistemas integrados de produção. Nós vamos primeiro fazer uma pequena revisão sobre a importância dos parasitas, das parasitoses, reavaliar o ciclo biológico dos parasitas, de forma que a gente possa, entendendo esses ciclos, estabelecer as técnicas de controle para os parasitas. Vamos também discutir um pouquinho sobre o tratamento tático e tratamento estratégico, falando sobre a diferença entre eles e como aplicá-los dentro de um cronograma de controle parasitário. Vamos ainda abordar os aspectos do sistema integrado sobre controle parasitário, ou seja, como os aspectos relacionados ao componente arbóreo e ao componente agrícola de lavoura podem interferir no ciclo biológico dos parasitas. E para finalizar, nós vamos abordar e mostrar um calendário que pode ser aplicado para a maioria dos sistemas de produção integrada. Bom, vamos começar falando sobre a importância das parasitoses e o prejuízo econômico que essas parasitoses podem trazer para o pecuarista. Cabe ressaltar a produtividade do rebanho, que pode ser reduzida em torno de 20%. Isso é uma média, mas se a gente transportar esse prejuízo de 20% em valores econômicos, hoje a estimativa do potencial do prejuízo das parasitoses para o Brasil é da ordem de 14 bilhões anuais. Isso se a gente levar em consideração apenas os prejuízos diretos causados pelos parasitas à bovinocultura de corte e de leite. Além disso, nós temos uma série de prejuízos indiretos, que estão principalmente relacionados ao manejo preventivo e ao custo de produtos para controle parasitário. Bom, é importante a gente ressaltar que os parasitas, eles têm prejuízos diretos e indiretos. Muitos deles, os prejuízos indiretos, estão relacionados com a transmissão de doenças. Então, no caso, por exemplo, da tristeza parasitária bovina, transmitida por carrapatos, a gente tem o prejuízo causado pelo carrapato e o prejuízo causado pela doença que foi transmitida por ele, no caso, tristeza parasitária bovina. Bom, além disso, nós podemos ressaltar quais são as vantagens e os ganhos potenciais com o controle parasitário. Existem diversos trabalhos demonstrando que o ganho para o pecuarista com o controle, por exemplo, das verminoses, pode chegar até 50 quilos ao final de 2 anos. Isso vai fazer com que o pecuarista transforme o controle que ele fez com o parasita em ganho financeiro ao final de 2 anos, ao final do ciclo produtivo daquele rebanho. Bom, e como fazer para controlar os parasitas? Então, esse é o ponto principal, é o aspecto mais importante da palestra. Se a gente puder sair daqui e ter uma visão clara do que fazer para controlar os parasitas, não há como errar nisso. Então, eu gostaria que todos pescassem bem atento nesta frase. De modo geral, qualquer parasita pode ser controlado e deve ser controlado com a interrupção do seu ciclo de vida. Então, esse é o ponto mais importante da nossa aula. Daqui para frente, a gente vai sempre estar relembrando esse aspecto e eu espero que vocês tenham a noção exata do ciclo de vida dos parasitas para que a gente possa usar esse conhecimento no controle deles no futuro. Então, vamos fazer uma revisão rápida de quais são os ciclos biológicos, os ciclos de vida dos principais parasitas, de forma bem simples, resumida, para que isso possa ser levado em conta na hora do controle. Se a gente levar em consideração o ciclo de vida do carrapato, ele é um ciclo curto, o carrapato passa em média 21 dias sobre o hospedeiro. Se você olhar, o ciclo está dividido em 2 partes, uma parte em azul superior e uma parte em vermelho, que está na parte de baixo da tela. A parte em vermelho
toda ela passa-se nas pastagens. E a parte de cima, em azul, passa-se toda sobre o hospedeiro. A fêmea de carrapato, ela está no solo e ela vai fazer a postura dela. A partir de aproximadamente 15 até 30 dias, as larvas vão eclodir desses ovos e vão procurar, então, ficar numa posição no pasto para encontrar um hospedeiro, um novo bovino. Após esse período, a larva encontrando o animal, ela vai subir no animal e se alimentar durante um período de 21 dias. Então, esse ciclo completo, né, ele pode acontecer em torno de 3 a 4 meses, na maior parte do Brasil. Isso vai fazer com que a gente tenha de 3 a 4 gerações por ano. É muito importante que a gente tenha aqui atenção a essas duas etapas da vida do carrapato. Uma parte dela sobre o hospedeiro, que demora mais ou menos 21 dias, e o restante da vida do carrapato, entre a fêmea botar os ovos e as larvas encontrarem um novo carrapato, que pode demorar até 2 meses ou 3 meses. Sobre o ciclo de vida das moscas, então esse é um ciclo simplificado, tá? Ele serve para a maioria das moscas de forma simplificada. Então a mosca procura o local ideal para ela fazer a postura. Pode ser, no caso da mosca dos chifres, um bolo fecal bovino, onde ela vai procurar esse bolo fecal, fazer a oviposição. As larvas, então, vão eclodir, se alimentar e se desenvolver nesse bolo fecal, formar uma pupa e da pupa vai emergir um novo adulto. Este ciclo biológico, da mesma forma como a gente demonstrou para os carrapatos, ele possui uma fase que acontece sobre o hospedeiro ou de vida livre, uma fase onde a mosca vai estar voando ou sobre o hospedeiro, a mosca adulta, e o restante da vida da mosca passa-se sobre o solo ou dentro de um bolo fecal, né, onde a mosca vai estar de ovo até a pupa parada num ambiente bastante restrito, que seria o momento talvez ideal da gente fazer o controle. Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo biológico dos eumintos, das verminoses. Se a gente falar de verminose, muitas vezes esses parasitas eles são negligenciados pelos pecuaristas, porque é um parasita que a gente não consegue observar. Ao contrário do carrapato e da mosca, que estão por fora do animal, os vermes eles estão localizados dentro do trato digestivo. Aqui a gente está falando exclusivamente dos eumintos do trato digestivo, ou seja, do trato alimentar do animal. Então, os vermes adultos estão localizados dentro do intestino e as fêmeas fazem a oviposição, elas liberam os ovos que saem misturados às fezes dos animais e ficam contaminando então a pastagem. Esses ovos, eles têm um período de desenvolvimento, as larvas vão eclodir e elas vão se desenvolvendo nesta pastagem e se distribuindo pela pastagem onde o animal se alimenta. No processo de alimentação, o bovino acaba ingerindo as larvas e aí se contamina novamente. Mais uma vez aqui, a gente vai ressaltar que existe uma fase da vida do verme que se passa sobre o solo. E a gente tem que estar muito atento a esse contexto que se repete para todos esses parasitas que a gente está falando, quando a gente for falar do controle e dos benefícios do sistema integrado de produção. Para a gente entender o controle dos parasitas, é muito importante a gente definir o que é o controle tático e o que é o controle estratégico, porque essa terminologia ela vai ser usada tanto na nossa apresentação daqui para frente, quanto nas recomendações técnicas presentes nas bulas e nos registros técnicos dos produtos que vocês vão usar para fazer o controle dos animais. Então é muito importante o pecuarista estar familiarizado com essa nomenclatura. Bom, o que é o controle tático, o que é o controle estratégico? A gente sempre diz que, para combater um inimigo, a gente tem que traçar uma estratégia. E a estratégia ela tem que ser pré-definida. Então, isso é o controle estratégico. Como ele funciona? A gente conhece o ciclo de vida do parasita, a gente conhece a sazonalidade dele, ou seja, em que época do ano ele é mais frequente, em que época do ano ele é menos frequente, ou mais e também mais fraco. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Os carrapatos, por exemplo, eles têm um ciclo de vida longo. Existe uma época do ano onde ele é mais fraco, que seria a época do período seco, onde o clima não favorece o seu desenvolvimento. Então, neste período, é o momento em que a gente deve usar todas as armas para combater
esse parasita, pois se ele está mais fraco, a gente, em teoria, vai gastar menos recursos para combatê-lo, enfraquecendo ele para o período seguinte, que seria o verão, onde ele estaria mais forte. Então, a gente, baseado no conhecimento que a gente tem sobre o parasita, a gente vai traçar a estratégia, por isso o nome controle estratégico. E o que seria o controle tático? O controle tático é aquele controle onde a gente não usa esse planejamento. Vamos dar um outro exemplo. A gente não fez o controle estratégico. E aí chegou no verão, a gente está com os animais super parasitados. Se a gente não estabelecer um tratamento, um controle sobre esses parasitas, esses animais vão provavelmente ficar doentes, podendo até morrer de outras doenças ou até mesmo do parasitismo. Então, a gente vai estabelecer, neste momento, um controle tático. Essa é uma opção. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre outras opções de controle tático que podem ser perfeitamente empregadas no controle programado para o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Bom, quais seriam os principais mecanismos de controle utilizados para essas parasitoses listadas na tabela que vocês estão observando? Então, para moscas dos chifres, que a maioria dos pecuaristas, ou grande parte deles, tem conhecimento do parasita. Então, a mosca dos chifres ela vai ser controlada com um controle estratégico. Já se conhece muito bem a sazonalidade dessa mosca e o período, as épocas do ano, onde a gente deve estabelecer o controle estratégico. Tá? Esse controle estratégico hoje, para a maior parte do Brasil, ele é estabelecido entre os meses, ou aliás, nos meses de setembro e outubro, que são os meses que antecedem o verão, ou seja, aqueles meses de final de primavera, onde se começam as chuvas. Então, onde você tem o início das chuvas e a umidade favorável para o desenvolvimento da mosca, a gente faz o tratamento estratégico para impedir o crescimento dessa população e quebrar o ciclo biológico dela, como a gente falou anteriormente. Para a mosca dos estábulos, o tratamento deve ser preventivo. A mosca dos estábulos hoje possui uma situação diferenciada pelo país com relação às usinas de cana-de-açúcar. Então, regiões onde tem usinas de cana-de-açúcar, existe uma sazonalidade específica e deverá ser feito um tratamento estratégico específico. Nas regiões onde não tem usinas de cana-de-açúcar, o controle vai seguir uma outra lógica e o tratamento estratégico vai, então, seguir uma lógica diferente. Basicamente, esse tratamento preventivo ele é feito com higiene das áreas de manejo do gado. Carrapato do boi, o tratamento estratégico vai ser realizado nos meses de julho a setembro, que seria a época mais seca do ano para a maior parte do país. Se o estabelecimento produtivo estiver localizado numa região onde as áreas mais secas, as épocas mais secas e frias do ano não forem de julho a setembro, você pode ajustar esse controle estratégico para a região do país onde você está localizado. Isso deve ser feito sempre com o acompanhamento do médico veterinário, que vai poder orientar da melhor forma possível. Bom, seguindo então, as aplicações para o controle estratégico do carrapato devem ser feitas a cada 21 dias no máximo. Isso é baseado, mais uma vez, no ciclo biológico dele, que permanece 21 dias sobre o hospedeiro, no caso bovino. Então, se a gente demorar mais que 21 dias para fazer o tratamento, a gente vai correr o risco que aquelas fêmeas que se alimentaram, que elas vão ao solo e façam a oviposição. Para evitar isso, então a gente estabelece tratamentos consecutivos, 5 a 6 tratamentos, com intervalos de 21 dias, que vai então comprometer o período de aproximadamente 2 ou 3 meses, dependendo do número de tratamentos que você vai exercer.